This call is now being recorded. Vocês estão vendo minha tela? Tá carregando, Ana. Agora abriu. Pronto. Aí eu vou apresentar, vocês me dizem se vai ficar de tela cheia, porque eu coloquei para colocar só uma guia. Rolou. Rolou? Tudo show. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pronto, beleza. Então, não preciso me apresentar, acho que vocês já me conhecem. Meu nome é Ana Flávia, sou da 145. E a gente vai começar fazendo... Vocês tiveram aula sexta-feira e segunda, né? Então, a gente vai fazer um caso clínico aqui. E aí vocês me dizem... Eu vou ir ver, tem algumas questõezinhas, vou esperar a resposta de vocês. E aí depois a gente faz uma breve revisão. Então tá, o paciente, que é estudante de medicina do sexto período, da UFPE, buscou atendimento do Hospital Psiquiátrico da Tamarineira, após uma aula de farmacologia. Na consulta, ele relata que há 4 meses não consegue se concentrar o suficiente para estudar e tem estado constantemente tenso. Afirma preocupação excessiva em relação às provas e, no contexto da pandemia, esteve muito ocioso. E associado a isso, ele desenvolveu um hábito compulsivo de alimentação que levou a ganhar peso. Refere dificuldade para iniciar o sono, associada a uma constante preocupação com afazeres acadêmicos. E também, mesmo sem os afazeres acadêmicos, ele tem uma sensação de tensão, por vezes sem identificar um fator causador. Buscou atendimento psicológico no NASF, que cobria a região dele, mas não deu prosseguimento ao atendimento porque alegou irritabilidade com a demora da solução das queixas. Então, questão número 1. Veio com gabarito. Bom, não sei por que veio, desculpa, gente, mas qual que seria o diagnóstico mais provável desse paciente, né? Como tá com gabarito, não vou esperar a resposta. Mas, então, a gente tem que pensar que uma coisa que eu até gostaria que vocês prestassem atenção, e o Felipe, ele chama bastante atenção na aula, e foi um erro meu, depois eu fiquei pensando, que a queixa do paciente, não sei se vocês estão conseguindo ver meu cursor, vocês estão conseguindo ver? Estamos sim, Ana. Pronto, aqui tá vendo, ele relata 4 meses. Para você fechar um diagnóstico de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, você precisa que a queixa, ela se estenda por mais de 6 meses. Beleza? Aí, então tá, então o diagnóstico mais provável, considerando que ele teria essa queixa mais de 6 meses, seria de transtorno de ansiedade generalizada. Então, vamos passar para a próxima. Trocou, tá vendo? Bom, questão número 2. Considerando que o paciente está próximo a uma semana de provas e precisa controlar os sintomas, com uma certa urgência, qual é o fármaco que o psiquiatra deveria lançar a mão nesse caso? Podem responder por áudio ou por mensagem aqui que eu estou acompanhando. A Júlia respondeu letra B. Alguém mais? A, B. Alguém mais? Gente, vamos lá, é muito ruim. Não estou nem vendo vocês. Beatriz B. João Vitor B. Pronto. Vamos lá. Então, se vocês lembrarem bem, o paciente, ele é estudante de medicina, certo? Então, quando a gente pensa que o paciente é estudante de medicina, que ele precisa que não seja tão acometido, tão prejudicada a concentração dele, então você tem que tentar com que o fármaco ele seja o mínimo sedativo possível, né? Então, no caso de uma ansiedade, você não vai ter como eliminar 100%, mas você vai ter que recorrer ao que faz menos isso. No caso, se vocês lembrarem, aquelas drogas A, B, C e D são de fármacos que são menos sedativos e mais ansiolíticos.
E os fármacos é FM, né? Isso é um método meio mais didático, né? Tem mais para além disso, mas é para lembrar. FM são mais sedativos, menos ansiolíticos. Então, no caso, você teria que... A resposta correta seria letra B, alprazolam. É um ansiolítico, mas que ele atua mais no alfa-2, né? Ou seja, ele é mais ansiolítico. Vamos lá, questão 3. Licença, Oi, Todo, pode falar. posso perguntar? Você poderia Pode. só rapidinho falar o que são aqueles outros fármacos que estavam nas outras alternativas? Claro, claro. Vou voltar aqui. Então, a gente tem... Vocês estão vendo meu cursor, né? A gente tem aqui o midazolam, ele é um benzodiazepínico que atua mais em alfa-1. Ele é mais sedativo, dá mais som. Letra B, alprazolam, ele é um benzodiazepínico também, só que ele é mais ansiolítico. Fluoxetina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. É um antidepressivo. Flunitrazepam, também um antidepressivo, um benzodiazepínico, só que ele é da classe EFM, né? F, então ele é mais sedativo, menos ansiolítico. E maprotilina é um antidepressivo também. Beleza? Dos triciclos. Beleza, obrigado. Nada. Certo, então questão 3. Na prática clínica, qual que seria a primeira escolha para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada? Estou esperando as respostas. Ó, Júlia, letra E, quem mais? Paciente com TAG, paciente com TAG, chega para um psiquiatra. Se ele tiver, assim, tempo hábil para tratar, qual que é o fármaco que o psiquiatra deve prescrever primeiro? Tá entre D e E. E aí, alguém mais? Beleza, então vou dar a resposta. Resposta, letra D. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Isso é bem importante lembrar para a prova, que na prática clínica, o que a gente mais usa são os inibidores da recaptação de serotonina, porque esses fármacos, eles têm um importante efeito ansiolítico, inclusive eles tratam a ansiedade, né? A longo prazo você tem a ansiedade tratada, enquanto que um benzodiazepínico, ele é mais para tirar uma pessoa da crise. O efeito dele é imediato, assim, mas ele não tem efeito sobre os receptores, né, dos fatores ansiogênicos. Então, vamos começar essa revisão, vai ser uma revisão bem rapidinha aqui de ansiedade, de ansiedade e dos tratamentos, né, dos ansiolíticos. Beleza, então, ansiedade. Quando a gente pensa em ansiedade, muitas vezes, assim, a gente conversa, tô ansioso, etc., mas aí a gente tende a já carregar a ideia de ansiedade para uma ideia do patológico, do ruim. Mas é importante a gente entender que a ansiedade, ela é necessária para a gente sobreviver, para a gente fazer as coisas do dia a dia. Então, para você fazer algo, você tem que ansiar por aquele algo chegar, né? Então, você estuda para uma prova porque você anseia para que aquela prova chegue e você tem um resultado. Você atravessa a rua porque você já tem aquela expectativa de estar do outro lado da rua, de realizar alguma ação. Então, quando a gente pensa em ansiolítico, na verdade, a gente vai se deter a estudar aquela ansiedade que ultrapassa o fisiológico, o bom, né, o produtivo. Então, seria o estudo do comprometimento, assim, como fazer a quebra dessa ansiedade que compromete fazer coisas do dia a dia. E aí, quando a gente pode pensar que a ansiedade é simplesmente essa sensação desconfortável do ansiar por uma prova, etc., mas ela tem um espectro todo de acometimento, né? Então, tem a TAG, que a gente já falou mais cedo, né? Do paciente, mas a gente tem também fobia social, a gente tem as fobias específicas, eu marquei as fobias específicas aí porque na clínica elas não são tratadas com remédio. Nós temos também o transtorno de ansiedade pós-traumático, né? De um estresse.
Tem aquelas induzidas por drogas, que elas também podem ser tratadas com benzodiazepínicos. Então, chega uma pessoa numa emergência que está com uma crise ansiosa por causa de uma ansiedade, você pode administrar um benzodiazepínico. Tem o transtorno do pânico, o toque, vocês já devem ter uma ideia de como é. Bom, então o que é importante saber da ansiedade? A ansiedade ela é basicamente uma estimulação crônica do eixo HPA, né? Então, o eixo, ele está o tempo inteiro ativado, né? E lançando um sinal mandando um sinal de alerta. Então, a pessoa está sempre em alerta. E aí, esse sinal de alerta, ele gera um hipercortisolismo a nível do hipocampo. Quando o cortisol em excesso, em outros lugares do corpo, mas também no hipocampo, ele gera morte neuronal. Então, se a gente pensar que vocês já tiveram uma monitoria de antidepressivos, né? O que acontece quando a gente tem uma morte importante de neurônios na região hipocampal? A gente tem a depressão. Por isso que é importante você dar atenção à ansiedade, quando há uma cronicidade nessa ansiedade, porque ela caminha junto mesmo da depressão. Então, como é que funciona? Os ansiolíticos, eles vão inibir a amígdala por estimular o receptor GABA-A. A gente vai se ater a essa conversa aí, mas basicamente ele vai fazer aliás, a gente vai falar um pouquinho melhor, mas existem 2 ansiolíticos, a gente vai falar. Então, ou eles vão atuar nos receptores de GABA-A e fazer com que o GABA seja mais afim desse receptor, ou via serotoninérgica, ele vai desensibilizar e impedir que a gente tenha a passagem do sinal da ansiedade, né, dessa preocupação constante. Como a ansiedade é uma doença crônica, né, a gente está falando de uma queixa de mais de 6 meses. Então, ela é uma doença que se estende. Então, não é interessante tratar a longo prazo com um remédio que ele provoca uma tolerância. Então, o paciente precisar cada vez de mais doses daquele fármaco para ter aquele efeito, isso não é interessante a longo prazo. Por isso que a gente discutiu agora há pouco, o tratamento de primeira linha é com antidepressivos, da linha dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Bom, como eu tinha dito, a gente tem 2 tipos de ansiolíticos, né? Os benzodiazepínicos, que são os mais conhecidos, e a gente tem os não benzodiazepínicos, que só tem um exemplar, a buspirona. A gente vai falar primeiro dos benzodiazepínicos. Bom, a gente tem os benzodiazepínicos, a gente tem os benzodiazepínicos. Como eu disse, eles não tratam a ansiedade, a doença ansiedade. Então, ele só tira da crise, ele faz aquele estímulo excessivo que está acontecendo no momento da crise cessar, mas ele pode voltar. Então, para você ter o tratamento a longo prazo, você precisa de uma terapia cognitivo-comportamental, para que a pessoa esteja apta a controlar o próprio estímulo de ansiedade, que pode ser externo, ou ele pode ser interno. A pessoa pode ser, como no caso clínico, o paciente não reconhece um motivo para aquela ansiedade acontecer, mas ela está lá presente. Os benzodiazepínicos, eles são fármacos de tarja preta. Então, o paciente só deveria poder, né, a gente sabe que não acontece assim, mas ele só deveria poder ser comprado mediante a prescrição médica, e as prescrições médicas deveriam ser mais atentas a esses fármacos, né, não deveriam serem prescritos ao léu, assim, sem um motivo importante para aquilo. O mecanismo de ação desses benzodiazepínicos funciona da seguinte forma: ele se liga, eu coloquei essa imagem aqui para a gente entender mais ou menos. Ele se liga de forma alostérica. Alguém sabe me dizer qual que é a diferença de alostérica e ortostérica? Vou olhar aqui no chat também. Posso falar pelo áudio, Ana? Pode. Pelo menos é alguém falando contigo, né? Aí, acho horrível quando eu tô falando sozinha. Muito ruim. Uma ação ortostérica seria naquele sítio do ligante do próprio receptor, que desencadearia as reações intracelulares próprias do receptor. Um ligante alostérico está ligado num sítio alostérico, que não é esse sítio direto de desencadear essa ação do receptor, mas ele consegue modular essa ação do ligante ortostérico. Exatamente isso. Então,
os benzodiazepínicos, eles vão se ligar num sítio que é próprio para eles aqui, ó, que é o alfa, é um sítio que detecta a presença dos benzodiazepínicos. Eu vou lançar a mão de uma forma didática de explicar. Basicamente, quando o benzodiazepínico ele encosta nesse receptor, que é um canal de cloreto, ele forma uma forma de um certo ímã do receptor pelo GABA. Então, o que acontece é a conformação daquele receptor muda de forma a ser mais atrativo para o GABA chegar. Qual que é a importância disso que eu estou falando? Além da prova, né, claro, é porque a gente precisa entender que sem o GABA, se eu conseguisse tirar todo o GABA do cérebro de alguém e colocasse benzodiazepínico, aquele canal ele não ia abrir para o cloreto entrar. Então, aí acontece essa reação dos benzodiazepínicos com a subunidade alfa, aqui, do receptor, e ele fica mais afim do GABA. E aí acontece outra coisa que também é importante, que é falar que ele aumenta a frequência de abertura desse canal. E aí, com ele abrindo, não sei se vocês estão conseguindo ver minha mão, mas ele abrindo com a frequência maior, a passagem de cloreto é maior, então você aumenta a hiperpolarização e aquela célula fica mais refratária à passagem do sinal ansiogênico. Então, qual que é a importância dessa discussão? Dentro dessa discussão de benzodiazepínicos, a gente discute um fármaco que não é ansiolítico, ele até tem um efeito ansiolítico, mas ele não é um fármaco seguro, então a gente não usa, mas que ele é discutido nas provas, que são os barbitúricos, que eles também atuam num sítio alostérico do GABA, mas o seu efeito não é de frequência, ou seja, ele não aumenta a frequência, ele aumenta o tempo, abre e fica aberto um tempo e depois fecha. Isso é questão de prova. Então, por que isso aqui é importante saber? Porque se você aumenta a frequência, passa um tanto de cloreto. Se você aumenta o tempo em que fica aberto, passa uma quantidade infinitamente superior de cloreto, o que faz com que a hiperpolarização seja muito maior, e aí você pode, em grandes quantidades desse fármaco administrado, você pode causar uma depressão respiratória, né? Você perde a sensibilidade só para aquele local de ansiólise, e ele alastra e pode, tipo, a pessoa entra em depressão respiratória, etc., em coma, e pode virar óbito. Beleza. Então, quais são as vantagens dos benzodiazepínicos, né? Por que eles são tão utilizados? Uma vantagem é justamente uma característica dele de ser altamente lipossolúvel, aliás. Ele sendo muito lipossolúvel, ele tem uma coisa, eu acho que vocês lembram, não vou perguntar só para a gente adiantar aqui, que ele atravessa a barreira hematoencefálica com muita facilidade. Então, é questão de minutos, isso os pacientes referem no consultório, em questão de minutos, a sensação de ansiedade passa, ou então, se você precisa dormir, o sono vem rápido, então o efeito dele é muito rápido, tira de uma crise de uma forma muito rápida. E eles são fármacos seguros. O que significa isso? Significa que a dose terapêutica, a faixa é muito grande. Então, para o paciente passar da faixa terapêutica para a faixa tóxica e poder ter uma consequência ruim para o paciente, é alta, é difícil o paciente conseguir, por exemplo, tentativa de suicídio, alguma coisa, através dos benzodiazepínicos. Quais são as desvantagens? A tolerância, certamente, é uma desvantagem. O paciente que usa cronicamente precisa cada vez mais e de uma quantidade maior do fármaco não é uma coisa positiva. E ele é associado a outros fármacos, né? Não vou falar fármacos, drogas, qualquer tipo de droga, pode gerar uma depressão respiratória. Então, um paciente ansioso que faz benzodiazepínico sempre, né, com constância, vai para uma festa e bebe muito. E você misturou duas coisas que atuam sobre o mesmo receptor, você somou forças, e aí você pode chegar a uma depressão respiratória. Alguém lembra qual é o nome do fármaco que a gente utiliza? Por exemplo, eu tomo benzodiazepínicos, cheguei, bebi muito, e aí apaguei. Cheguei na emergência e estou com algum amigo meu. Qual que é a importância de saber que eu tomo benzodiazepínico? Qual que é o fármaco que eu vou administrar se souber que eu estou tomando benzodiazepínico? O fumazanil.
Isso, a Júlia... Quem falou? Rafa. Ah, é isso mesmo. Flumazenil. Isso é outra coisa bem importante de prova, viu, gente? Cai na prova. Eu acho que eu não falei com vocês, mas as coisas que eu coloquei em negrito são questões de prova, viu? Então, essa questão do antídoto ser o flumazenil é bem importante. Certo, então quais que são as propriedades dos benzodiazepínicos, né? Então, na clínica, o que a gente pode aproveitar desses benzodiazepínicos? As propriedades são ansiólises, né? Afinal, são ansiolíticos. Ele tem amnésia anterógrada. Alguém sabe o que é... Alguém não sabe, aliás, o que é a amnésia anterógrada? Quer que explique? Dou-lhe uma... Não, né? Todo mundo sabe. Então, beleza, vou acreditar, hein? Tá, amnésia anterógrada. A hipnossedação, ou seja, é o sono, né? A sensação de sono. Ele tem ação anticonvulsivante. Vou falar rapidinho sobre isso. Quando a gente pensa em uma convulsão, apesar de vocês vão ter aula sobre isso, não é exatamente assim, mas quando a gente pensa em convulsão, a gente pensa naquela pessoa, né? Com muitos movimentos erráticos, assim. E isso significa que está saindo de forma descoordenada muita informação de movimentação, né? Que não é consciente, não é o que o paciente quer, mas está acontecendo essa movimentação exagerada. Como o benzodiazepínico atua aumentando o GABA, e o GABA é o principal neurotransmissor, que é inibidor do sistema nervoso central, ele consegue fazer com que aquela informação exagerada não passe em diante, e aí você controla a crise da convulsão. E ele é um miorrelaxante central, outra questão de prova. Por que ele é um miorrelaxante? Por que é importante você saber que ele é um miorrelaxante central? Ele é um fármaco que ele pode ser utilizado em algumas doenças que dão dores que não são controladas por analgésicos comuns. Você pode lançar mão dos benzodiazepínicos. No caso daquela dor está sendo causada por uma informação exagerada de contração muscular por meio do neurônio motor superior, certo? Por isso que ele é um meio relaxante central. Se fosse o neurônio motor inferior, seria periférico. Bom, e a gente vai falar um pouco aqui sobre a estrutura heteropentamérica que eu tinha falado, porque ela é essencial para a gente entender a divisão dos fármacos que são mais sedativos e dos fármacos que são mais ansiolíticos. Então, o canal, né, o receptor, que é um canal, ele é formado por cinco estruturas que são compostas basicamente por 3 tipos de subunidades. Então, você tem 2 alfa, 2 beta e uma gama. Como os benzodiazepínicos atuam nas alfa, a gente tem que saber que as alfa têm 5 tipos de alfa, mas para os efeitos, a gente só estuda 2. A alfa 1, que está ligada a um efeito mais sedativo, e a alfa 2, que é mais ansiolítico. Aí, na época que eu estava estudando isso, eu fiquei me perguntando por quê. Por que alfa 1 e alfa 2 têm efeitos diferentes, se no final das contas é só aumentar a passagem de cloreto. Porque no local em que há a informação... No local em que tem a informação ansiogênica, tem mais alfa 1. É só uma distribuição no cérebro mesmo. Não é porque o alfa 1 tem esse efeito, mas sim porque onde tem ansiedade, onde passa a informação de ansiedade, aqueles receptores ali têm mais alfa 1. E o alfa 2, ele está mais distribuindo no lugar de sono e vigília. E por isso que a gente tem essa diferenciação. Então, eu trouxe aqui alguns benzodiazepínicos, aquela divisão, né, ABCD, com predomínio de ação ansiolítica. Alguns são bem famosos, né, o clonazepam, e alguns fármacos com predomínio de efeito hipnótico, que são o midazolam, ele é bem conhecido, ele é o fármaco administrado quando a pessoa vai fazer endoscopia, e o flunitrazepam, ele é um fármaco que, apesar de ser, né, um fármaco benzodiazepínico, era para ser utilizado da forma correta, mas ele é utilizado muitas vezes como Boa Noite Cinderela. E aqui eu vou deixar um quadrinho aqui,
Depois, se vocês quiserem, eu mando a imagem para vocês, que eu montei essa imagem aqui, basicamente porque isso é uma questão de prova também, e que basicamente funciona, ele pergunta certeiramente assim, quais são desses fármacos aqui que têm metabólitos ativos e quais não têm. Então, tá aí para vocês, né, esses fármacos aqui, eles têm um efeito mais duradouro, porque eles têm metabólitos ativos que ficam mais um tempo na corrente sanguínea, circulando e gerando um efeito ansiolítico. Enquanto que esses aqui já são metabolizados direto, e esse aqui, o metabólito é inativo. Beleza? Aí você ficar falando aqui, vocês não vão decorar, depois vocês me pedem a imagem que eu faço. Certo, então os benzodiazepínicos, a gente pode perceber que os efeitos adversos, eles às vezes se sobrepõem, né, com as propriedades. Então, a sonolência, que por vezes pode ser o que você está buscando, o paciente está com dificuldade de dormir, ele é muito utilizado na clínica por causa disso. Ele gera amnésia anterógrada, o que é aproveitado, por exemplo, do midazolam, que é o da endoscopia, para o paciente não lembrar se foi um evento traumático. A incoordenação motora, de fato, não é algo que a gente busca, né, mas acontece, justamente por causa por ser um miorrelaxante central, o efeito miorrelaxante, e ele tem aquela potencialização de drogas depressoras, né, como o álcool, até os barbitúricos, e eles têm essa indução da tolerância, que significa a queda de eficácia daquela mesma dose. Agora a gente passa sobre o ansiolítico que não é o benzodiazepínico, isso aqui vai ser bem rapidinho. Então, é importante saber que a buspirona, diferente dos benzodiazepínicos, ela trata exclusivamente a TAG. Então, um paciente com transtorno do pânico, você não prescreve a buspirona. Ele é o único fármaco representante dos não benzodiazepínicos. O mecanismo de ação é basicamente o seguinte: a buspirona, ela atua aqui no 5-HT1A, que é um receptor pré-sináptico, e quando esse receptor ele é ativado, ele impede a saída de serotonina para o espaço da fenda sináptica. Quando essa ativação aqui é feita de forma crônica, esse receptor aqui é trazido para o interior da célula, né, para de ser estimulado, então há uma liberação exagerada de serotonina para a fenda sináptica. Beleza. Com essa liberação exagerada, acontece a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Cronicamente, essa serotonina, ativando os receptores serotoninérgicos aqui, vão fazer com que esses receptores sejam dessensibilizados e trazidos para dentro, para o interior da célula pós-sináptica. Essa fase aqui é bastante importante para a gente entender que existe uma fase na buspirona em que ela, na verdade, tem um efeito paradoxal, né? Ele é um ansiolítico, mas ele gera uma ansiedade nesse momento aqui. Só que, esperando mais um pouquinho, quando acontece a dessensibilização desses receptores, você tem o efeito ansiolítico. E esse efeito ansiolítico ele é mais a longo prazo, certo? Porque é aquilo que a gente discutiu sobre os benzodiazepínicos. Eles tiram da crise, mas a pessoa continua tendo ansiedade. No caso da dessensibilização aqui, a informação ansiogênica ela não passa mais. Bom, a buspirona, ela tem umas vantagens, que ela tem um pouco efeito sedativo, diferente dos benzodiazepínicos, e a interação farmacológica é infinitamente menor, né, a chance daquela depressão respiratória, mas ela tem a desvantagem de que ela tem uma demora de 3 a 4 semanas, podendo chegar até 6 semanas em alguns casos, para que a pessoa sinta o efeito ansiolítico. E ela tem os efeitos adversos de cefaleia, tontura, como ela aumenta serotonina, ela tem uma irritação do TGI, né, serotonina no TGI da diarreia, náuseas, vômitos, e o nervosismo naquela fase que eu expliquei para vocês. A gente vai passar para hipnossedativos. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Podemos passar. Então tá, vamos para o próximo caso clínico. A gente tem aqui uma paciente de 79 anos, que está queixando de dificuldade para começar o sono. Esses episódios insônios estão acontecendo em média 3 vezes por semana, há 4 meses. E a paciente refere que se sente indisposta para realizar as atividades matinais que ela realiza. Então, eu queria que vocês respondessem essa questão número 1. Há a necessidade de investigar se tem algum fator que está causando essas crises insônias?
E por quê? Qual é a resposta certa? Acho que letra D. Mais Porque se alguém? você. Pode falar, pode falar. Porque se você só tratar a insônia e aí tem uma causa base diferente, você vai estar tratando o sintoma, mas vai sempre ter recidiva porque a causa base continua lá. Se você trata a causa base, você consequentemente vai tratar a insônia. Isso, exatamente. A resposta é a letra D. Isso é, inclusive, uma questão também, porque quando é importante você determinar, antes de começar a tratar a insônia, justamente isso que eu acho que foi a Rafa que falou, né? Você precisa tratar a causa, porque se você não, se for secundária a uma outra patologia, você está administrando um fármaco meio que em vão. Assim que você retirar o fármaco, você fizer o desmame do fármaco, a insônia vai retornar. Beleza, então, questão número 2. Dá licença, Toda, pode poderia falar. perguntar? Você pode explicar por que não poderia ser a C, aquela outra? No caso de um Posso. paciente que tem insônia, no caso de uma depressão, não poderia. Então, porque é o seguinte, quando principalmente uma paciente de 79 anos, ela está se queixando, ela está com aquela queixa, você precisa resolver. Como eu coloquei até propositalmente aqui, eu coloquei o inibidor da recaptação de serotonina. O inibidor da recaptação de serotonina, a gente vai ver até na aula, ele é estimulante. Então, você vai até, inicialmente, você vai atrapalhar um pouquinho essa insônia dela inicial. Se for por causa de uma depressão, a longo prazo você pode até estar tratando a insônia dela, beleza. Só que ela está se queixando da insônia agora e você vai dar alguma coisa que vai piorar a insônia dela pelo menos um mês. Entendeu? Ah, entendi. Obrigado. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui por fora. Se eu colocasse aqui, é uma paciente de 79 anos, mas se fosse uma paciente mais nova, que não é um fator de risco para um tricíclico, por exemplo, que o tricíclico ele é bem sedativo, né? Aí um paciente mais novo e tal, e aí você quer matar, não, vou usar esse termo não, que ele fala mal de bichinhos, mas deixa eu pensar que você vai resolver dois problemas com um fármaco só. Porque você resolve a insônia, você pede para o paciente tomar o fármaco à noite, então ele sente esse sono após ingerir, e você ainda trata a depressão. Você entendeu? Se fosse um tricíclico e o paciente fosse mais jovem. Ah, entendi. Agora eu não entendi por que o fato dela ter mais idade iria impedir psíquico. Você poderia repetir isso? Não, eu digo o seguinte, uma paciente de 79 anos, ela tá se queixando de que amanhã ela tem alguma atividade e ela não está conseguindo dormir. Aí eu não vou, se ela está querendo resolver esse problema para fazer as atividades dela na manhã seguinte, por exemplo, não é interessante que você passe um fármaco que vá resolver o problema dela só daqui a um mês. Entendeu? E principalmente se for um fármaco de recaptação de serotonina, você não vai resolver, ele ainda é estimulante, ele vai piorar a insônia dela durante um mês, mais ou menos, né? Ah, entendi. Obrigado. Entendeu? Gente, alguma dúvida? Alguém tá com alguma dúvida em relação à explicação que eu dei para ele, alguma coisa? Não, né? Tranquilo. Qualquer coisa podem falar no chat, viu, gente? Estou com o chat aberto aqui. Questão 2. Então, a gente investigou e a causa da insônia é primária mesmo, não tem outra doença associada. Então, qual que é o fármaco a primeira escolha para o paciente? Alguém mais? C de Cristo. Alguém mais? Beleza, então é isso mesmo.
Oh, eu coloquei o gabarito errado, gente, vocês estão certos, tá? É Zolpidem. Eu não sei por que eu grifei a errado. Mas é Zolpidem. Por que é Zolpidem? Vou explicar aqui. Vou até corrigir agora, para não ficar dúvida na hora que eu passar para vocês. Voltou aí para vocês? Voltou. Né? Uhum. Pronto. É Zolpidem. Agora, por que a gente vai administrar o Zolpidem? Queria até, se alguém puder abrir o microfone para me responder, tanto a zopiclona como o Zolpidem, eles têm uma latência, ou seja, ele começa a induzir o sono de forma bastante semelhante, mais ou menos 30 minutos. Por que então a gente vai administrar o Zolpidem e não a zopiclona? Por causa do Porque tempo ele é de mais. Fala, Mari. Não é só isso que eu tinha para dizer mesmo. Por causa do tempo de meia-vida, porque se o problema dela é a indução do sono, uma forma com o tempo de meia-vida, e tipo, com essa latência igual, ela vai induzir o sono da mesma forma, e se ela tem um tempo de meia-vida menor, ela evita que eu prolongue depois. Já eu não concordo com esse pensamento, porque o Zolpidem ele tem menor meia-vida, mas eu penso que é devido à afinidade com o GABAérgico alfa-1. O receptor alfa-1 ele tem mais efeitos sedativos do que o alfa-2, que é a zopiclona, que é indefinida, né? Enfim, eu penso nesse sentido. As duas respostas. Bom, vocês chegaram à mesma conclusão, mas uma coisa que eu gostaria de frisar aqui é que essas drogas, conhecidas como drogas Z, elas têm um efeito que é um efeito semelhante à ressaca, sabe? Então, quando você tem um tempo de meia-vida maior, mais fácil ainda ter um pouquinho daquele fármaco circulando e dar uma sensação mais ou menos de ressaca. Então, a pessoa ainda fica meio sonolenta na manhã seguinte. Não necessariamente ela está sob o efeito hipnótico da droga, mas ela tem esse efeito meio, lentificando a pessoa, e aí depois passa, mas se ela tá reclamando, se vocês lembrarem do caso aqui, ela tá falando que, vocês estão vendo meu cursor, né? Que ela tem se sentido indisposta para realizar atividades matinais, então ela não quer ficar sem conseguir fazer as atividades pela manhã. Então, o interessante é que você dê um fármaco de meia-vida menor. E sobre o que a Rafa falou, Rafa, é o seguinte, a zopiclona, ela não tem afinidade seletiva, então ela tem afinidade por alfa-1 e por alfa-2, mas isso não faz com que ele seja menos sedativo, entendeu? Certo. Beleza? Tá. É mais relacionado, então, ao tempo de meia-vida e o rebote depois, né? Isso, exatamente. Beleza. Aí a pessoa fica... o nome mesmo que se dá na clínica é ressaca, a pessoa fica ressaqueada. Tá bom, Tá. obrigada. Beleza, então, gente, essa parte é super rapidinha, se vocês estiverem com pressa aí, vai ser rapidão. Então, eu coloquei um sumário aqui, a gente vai falar mais ou menos do sistema de ativador reticular, que é para a gente entender um pouco como funciona a vigília, depois, como funciona o sono, para a gente entender em que momento a pessoa vai ter a insônia, né, qual é a queixa de insônia dela, e aí a gente, dependendo da queixa, a gente dá um tratamento farmacológico específico. Então tá, a gente está falando aqui agora do sistema ativador reticular. Então, para que a gente vai falar disso? Para entender mais ou menos como funciona o estímulo de vigília. A gente está acordado agora, porque existe uma formação reticular, aqui com término no mesencéfalo, aqui, né, passando pela ponte e tal, beleza, que recebe de alguns núcleos um estímulo de vigília, um estímulo que ele interpreta como um estímulo para deixar a pessoa acordada. Então, tanto a noradrenalina como a histamina e a serotonina, eles atuam nessa área aqui, desencadeando um estímulo de vigília. Só que, como é que é o controle desses núcleos aqui, para eles liberarem esses neurotransmissores? Ele acontece a nível hipotalâmico, por um hormônio chamado orexina. Uma breve pausa aqui, não sei se pode ser cobrado, mas é importante entender que existe uma doença chamada narcolepsia. Não sei se tá dando para ver aí no slide de vocês. Tá dando? Dada assim ali embaixo, né? Aqui, ó. A narcolepsia.
Como funciona uma pessoa que tem narcolepsia, né? Como funciona esse sistema? Os receptores da formação reticular para a noradrenalina, histamina e serotonina, eles estão meio desensibilizados, ele tem uma sensibilização meio equivocada, assim, meio fraca, digamos assim. Então, uma queda desses neurotransmissores, que para a gente não significaria muita alteração na nossa vigília, para um paciente que tem narcolepsia, é o suficiente para tirá-lo da vigília e levá-lo ao sono. Beleza, então agora falando sobre o estímulo do sono. Não basta você sair da vigília para o paciente entrar no sono. Então, existem alguns indutores de sono que são fisiológicos, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. O GABA, que é o principal neurotransmissor rebaixador do sistema nervoso central. A gente discutiu bastante ele em benzodiazepínicos, mas se restou alguma dúvida, tá aí. Eles são liberados. E o receptor, que é um canal de cloreto é importante, gente, não é cloro, tá? Quando fala na questão que o efeito do GABA é aumentar a entrada de cloro, essa questão tá errada. Entra mais cloreto. Beleza. Então, ele é o principal neurotransmissor. A melatonina, eu trouxe essa imagem aqui para vocês lembrarem que a melatonina está diretamente ligada, a sua liberação no nosso organismo está diretamente ligada ao ciclo circadiano. Então, o estímulo luminoso inibe que a pineal libere a melatonina. E quando você tira o estímulo luminoso, essa melatonina é liberada e ajuda na indução do sono. E a adenosina, eu coloquei a imagem do café aqui como uma curiosidade, porque a cafeína, ela é inibidora da adenosina, né? Ela tem um efeito contrário à adenosina. Então, por isso que a gente usa para impedir o sono, né? Ele inibe a indução do sono. Pronto, então, o paciente, a gente já entendeu como o paciente vai sair da vigília, né, diminuindo aqueles neurotransmissores e ele vai induzir o sono. Aí o sono, num paciente que não está se queixando, ele tem essa arquitetura aí, mais ou menos. Aí, algumas informações aqui breves. A arquitetura do sono funciona mais ou menos assim: o paciente está acordado, então ele induz o sono, né? Não tem tempo nenhum do REM, tá vendo aqui? Pode acontecer de entrar direto no REM? Pode, mas na maioria das vezes não acontece, você passa pelos estágios todos aqui. Então, você tem o estágio não REM dividido em 3 estágios, né? O primeiro, e você vai diminuindo as ondas. Se o paciente tivesse com um eletroencefalograma, você vai tendo a diminuição dessas ondas, né? Que, inclusive, é conhecido como, o estágio não REM é conhecido como o estágio das ondas lentas do sono. E aí, depois de chegar no nível mais profundo do não REM, ele tem uma subida, uma elevação da sinalização dessas ondas do sono. Se vocês perceberem, é muito próximo aqui do estado de vigília, né? Por isso que o sono REM, apesar de ser o estágio mais profundo do sono, o estágio em que o paciente está mais difícil de acordar, em que ele sonha, e ele está em atonia muscular, é a hora que ele está descansando, ele tem a emissão de ondas cerebrais elevada, quase como um estado de vigília. Por isso que o sono REM pode ser também chamado de estágio do sono paradoxal, porque as ondas parecem que a pessoa está acordada, mas é o momento de maior descanso do corpo. E aí, outra coisa que é importante a gente destacar aqui é que à medida que o paciente vai dormindo mais, o tempo em que ele passa em REM é maior. Beleza? Nenhuma dúvida, né? Se tiverem, podem mandar, gente. Certo. Aí, então, o paciente chega na consulta e ele fala para você que, como aquela paciente que eu trouxe para vocês, ela está com uma dificuldade de induzir o sono. Então, ela tem uma insônia inicial. Se o paciente chega para você e fala o seguinte: olha, eu consigo até começar a dormir, mas depois, umas 3 da manhã ali, eu acordo e não durmo mais. Então, ele tem uma insônia intermediária ou de manutenção. É importante você ficar atento a isso, porque é aí que você vai pensar no tempo de meia-vida, curto ou longo, pode ser até mesmo sem ser o fármaco, sem ser exopiclona, zolpidem, você pode pensar num benzodiazepínico, né, de tempo de meia-vida maior. Certo. Por último, você pode ter um paciente que ele tem que acordar às 7 da manhã e ele acorda
5, 6 ali, e isso prejudica, ele se sente cansado o resto do dia. Então, é uma insônia terminal. Por fim, existe uma outra queixa que o paciente nem chega referindo para você que ele não está com dificuldade de dormir, mas que ele dorme e não descansa. O nome disso é um sono não restaurador. Essa é a queixa mais difícil da gente entender o mecanismo, não é muito esclarecido, e é o mais difícil de tratar também. Pronto, então a gente entendeu as queixas e como funciona, para a gente diminuir, no caso de um paciente com insônia, então a gente pode diminuir a vigília, aumentar a indução do sono, e aí, dependendo do estágio em que ele está com essa insônia, a gente vai pensar no fármaco. Agora a gente vai para os fármacos. Então, o tratamento farmacológico, como eu disse, ele pode diminuir a latência, né? Então, diminui o tanto que a vigília está estimulando o cérebro, ou você pode ampliar o tempo de sono, né? Dificultar que a pessoa saia daquela indução do sono. E aí, o fármaco, no final das contas, ele vai promover a hipnose. Alguém sabe me dizer qual que é a diferença de hipnose e sedação? A presença da consciência? É isso. A sedação, ela é basicamente você diminuir o nível de consciência. A hipnose é você sedar tanto que o paciente dorme, né? E podendo chegar até ao coma. Então, isso é importante porque você quer o efeito hipnótico nesse caso do paciente com distúrbio de sono. Você não quer que ele fique grogue, você quer que ele durma. E aí, quais são as classes utilizadas para a gente alcançar esse objetivo da hipnose? Você tem os benzodiazepínicos, que são os mais utilizados na prática, e que fazem aquela modulação alostérica que a gente discutiu no GABA-A, mas eles têm um problema, que é por isso eles não são considerados a primeira linha para tratar insônia. Eles alteram significativamente a arquitetura do sono. Então, você pode estar consertando um problema, que é dele não conseguir dormir, e gerando outro, que é o fato dele não se sentir descansado mesmo tendo dormido. E a gente tem os fármacos que são o motivo dessa aula, que são os hipnóticos não benzodiazepínicos. Eles agem exatamente no mesmo receptor, mas eles promovem um pouco menos, uma alteração menor na arquitetura do sono, eles não induzem intolerância, e eles têm uma ação mínima, relaxante muscular e anticonvulsivante. Eu diria para vocês que essa informação poderia ser até excluída, porque quando o paciente tem uma queixa que precisa de um relaxante muscular central, ou um anticonvulsivante, você precisaria dar altas doses. Não, a gente não usa esses fármacos para atingir esses objetivos, mas eles têm esse potencial, né? Então, como exemplos desses fármacos, a gente tem o Zolpidem, que a gente discutiu, né? Ele tem um tempo de meia-vida mais curto, mas ele tem uma ação preferencial em alfa-1, ou seja, ele é mais hipnótico e menos ansiolítico, que não é o objetivo também, né? E a gente tem a zopiclona, que tem, e atua em alfa-1 e atua em alfa-2, então ele tem ação nos dois subtipos, o que é bom até, ele é até positivo. Por quê? Porque um paciente que tá às vezes se queixando de insônia, e ele tem às vezes o que pode estar causando a insônia dele é a ansiedade, você está tratando, você está tratando os dois. E ele tem um tempo de meia-vida maior, que aí pode alcançar tanto a insônia intermediária como a insônia terminal. E ele tem pouquíssimos efeitos colaterais. Isso é até uma coisa positiva, né? Apesar dos efeitos colaterais. Ele gera a sensação de um gosto amargo, algumas pessoas se referem a um gosto metálico na boca, e ele tem um efeito residual pela manhã, que é aquilo que eu falei com vocês da ressaca. E o último slide, a gente vai falar só das outras classes de fármacos que podem ser utilizados também para induzir o sono. Então, a gente tem o hidrato de cloral. Esse fármaco caiu em desuso, não é utilizado mais, mas ele era utilizado como um anestésico na odonto, e é um profármaco, né, precisa da primeira passagem no fígado. E a gente tem os antidepressivos com potencial sedativo, né, a gente tem um efeito sedativo importante nos tricíclicos, por exemplo, e nos atípicos. E a gente tem os antipsicóticos que atuam em H1. Tanto os antidepressivos quanto os antipsicóticos, eles têm efeito em H1. Como eles têm efeito em H1, eles não são indutores do sono, eles são
eles diminuem a vigília, diminuem a latência, ou seja, a quantidade de estímulo de sono, por exemplo, que você vai precisar para induzir esse sono. E os antihistamínicos, que, né, nem precisa falar, eles bloqueiam o receptor da histamina e também vão diminuir o estímulo da vigília. Pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Esqueci isso é até uma informação bastante importante. Não existem hipnossedativos que não alterem a arquitetura do sono. Qual que é a importância dessa informação? E é uma informação que eu já trouxe anteriormente, é que não é interessante alterar a arquitetura do sono. Então, se o paciente tem uma queixa que a queixa de insônia está associada a uma outra doença, então você precisa tratar essa outra doença para você não ter que ficar refém de administrar um fármaco que altera a arquitetura do sono, e aí você vai sanar um problema, mas gerar o outro, que é do sono não restaurador, que é mais difícil ainda de tratar. Então, era isso que eu queria discutir. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar pelo chat ou pelo... Eu tenho dúvida. Pode falar. Aquele hidrato de cloral, você sabe dizer o mecanismo de ação dele? Olha, eu vou te confessar que o professor ele só cita realmente na aula e eu não fui atrás porque ele caiu em desuso, né? Eu sei que o que eu sei é que ele era utilizado na odonto, né? Porque ele não tirava o paciente da consciência, mas o paciente não ele não tirava, mas ele colocava o paciente grog para tratar na odonto, sabe? Mas eu não sei, não me lembro. Eu entendi. É porque eu tava em dúvida, porque você falou que o mecanismo de ação dos hipnossedativos seria ou aumentar os neurotransmissores que ajudam no sono, né? Ou meio que inibir os neurotransmissores que estimulam o sono. Mas nesse caso, qual seria o que inibiria os neurotransmissores que estimulam o sono? Vou voltar aqui. Ai, droga, será que eu fechei? Eu fechei, né? Tá apresentando para vocês, não, né? Não. Vou abrir de novo para vocês. Peraí. Benzodiazepínicos. Basicamente, eu já vou falando aqui, e aí, enquanto eu abro aqui a apresentação. Basicamente, a gente tá falando de quais classes? Então, benzodiazepínicos, drogas Z, né, que são os que indutores de sono não benzodiazepínicos. Aí tem o hidrato de cloral, antidepressivos, antipsicóticos e antihistamínicos. Os benzodiazepínicos, que atuam em GABA, o GABA, ele é inibidor, então ele induz, deixa eu colocar para apresentar. Apareceu aí de novo? Tá apresentando. Tá carregando, Ana. Agora apareceu. Apareceu? Pronto, então a gente está falando de quais classes, ó? A gente está falando dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles atuam em GABA. GABA é um neurotransmissor inibidor do sistema nervoso. Então, ele é indutor do sono, certo? A gente está falando desse aqui que atua também no mesmo receptor que o GABA. Então, e aqui o benzodiazepínico. Então, ele também é indutor. E aí, o hidrato de cloral, eu tenho uma breve lembrança, eu não tenho certeza, porque eu realmente é um fármaco que não é utilizado mais, então eu acabei nem indo atrás, mas ele se eu não me engano, ele é gás. Vai lá, Eduardo. Valeu pela presença aí. Aí o hidrato de cloral, se eu não me engano, ele é um gás. Eu acho que ele deve ser indutor. Depois eu posso pesquisar, João, e te responder. Os antidepressivos, os antipsicóticos e os antihistamínicos, todos eles bloqueiam H1. Né, eles têm um efeito sedativo por meio do bloqueio H1, então eles são diminuidores da vigília. Então eu imagino, o hidrato de cloral, eu vou ficar te devendo a resposta, mas os benzodiazepínicos e as drogas Z são indutoras do sono, antidepressivos, antipsicóticos e antihistamínicos são diminuidores da vigília.
Ah, entendi. Ficou bem claro agora. Obrigado. Nada. E aí, galera, mais alguma dúvida? Tudo certo, Ana. Muito obrigada. Eu só Gente, tenho a agradecer muitos elogios, foi top demais, arrasou. Eu entendi as coisas que eu não tinha entendido na aula, pra mim foi 10/10. obrigada, gente. Obrigada. Confesso que eu tô um pouco nervosa. Fiquei dando aula para minha mãe aqui desde ontem. Mas que bom que vocês gostaram. Qualquer coisa, eu vou colocar meu e-mail aqui. Pronto, meu e-mail tá aí. Eu tô no grupo também com vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem tirar pelo WhatsApp, não tem o menor problema. Se eu souber responder, ou se eu conseguir pesquisar, eu vou ajudar vocês sem o menor problema. E fica aí meu agradecimento à presença de todos vocês. Vou parar a gravação aqui. E até semana que vem. Até, Ana, obrigada pela aula, foi ótima, bem didática. Não